Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um programa Cristianismo, Cultura, Conversa e Café, com meu convidado especial João Paulo, amigo meu particular de já longa data, e hoje nós queremos falar sobre Pokémon Go e igreja. Muito se tem falado que o Pokémon ele é um jogo do diabo, e desde quando eu gravei o primeiro vídeo, há mais ou menos uma semana atrás, eu gravei antes de começar a sair alguns comentários com relação a alguns cristãos falando desse jogo do Pokémon. Aí depois que eu gravei, eu comecei a observar os comentários que saíram depois, tanto no meu canal como em diversos outros, porque virou um grande fenômeno e todo mundo tem falado sobre isso. E muitas pessoas que são do meio cristão têm falado que isso é um jogo do diabo, que tem matado pessoas, que tem destruído os lares. E assim, será que o que a multidão tem falado realmente é verdadeiro? Será que porque muitas pessoas falam uma coisa, aquilo é verdade? Não podemos nos esquecer, não é, João? Que uma multidão, uma vez eles chegaram para Jesus, ou chegaram diante de Pilatos, e começaram a dizer para crucificar Jesus. Então nem tudo que a multidão fala, porque a multidão fala, é verdade. As coisas precisam ser analisadas, as coisas precisam ser investigadas. Nós temos um cérebro para pensar, e seria interessante que algumas pessoas fizessem uso do cérebro para verificar se tudo que elas ouvem realmente é assim que funciona. Sim, evidente. O jogo, como outras opções de lazer, outras opções de prazer, que é assim, a nossa vida também é constituída por prazeres, pequenos prazeres que podemos ter no dia a dia. Então a gente vai a uma churrascaria, é uma forma de prazer que a gente pode encontrar ali ao estar num rodízio, numa pizzaria, numa churrascaria. Então, agora, daí para a gula, pode vir a se tornar um vício. O jogo, da mesma maneira, o jogo de videogame ou um jogo de tabuleiro que é feito para um lazer com a família, com os amigos, pode vir a se constituir um vício e aí sim estar atuando contrariamente aos valores, às expectativas que as pessoas têm com relação às suas famílias, com relação àquilo que deveria ser o mais adequado para as nossas vidas. Sim, porque tudo que é em excesso pode vir a se tornar um pecado. Nós temos coisas boas, como você colocou, comida. Comida é uma coisa boa que Deus nos permitiu ter. Agora, a gente comer em excesso, a Bíblia condena. A Bíblia condena também o excesso de álcool. Não que ela condene o álcool necessariamente, mas o excesso de álcool é condenável pela Bíblia, porque isso pode trazer destruição. A mesma coisa, um jogo. Se uma criança ou um adolescente, ele passa lá 8, 10, 12 horas por dia jogando Pokémon Go ou qualquer outro jogo, porque não é o jogo em si. O jogo em si, ele não é nem pecado e nem algo benéfico, ele é neutro. Isso vai de cada pessoa que joga. Então, mas se uma pessoa deixa de colocar isso, coloca isso como uma prioridade, colocando isso como prioridade, dependendo do grau de prioridade que ele der para um jogo desse, nós temos alguns graus de problemas que isso vai ter. Por exemplo, se ele fica lá, digamos que ele poderia ficar 1 hora por dia, mas ele fica 2, de repente ele atrasou a lição de casa. Se ele fica 3 horas e ele só poderia ter ficado 1 hora, ele poderia deixar de fazer outra coisa, como por exemplo, além da lição de casa, passar um tempo com a sua família. Mas ele fica isolado com os outros amigos e acaba não passando tempo com a sua família. Se ele passa muito tempo a ponto de fazer com que isso se torne a principal atividade do seu dia, a principal atividade da sua semana, a principal atividade da sua vida, de repente ele pode chegar ao ponto de colocar isso na frente do próprio Deus. E as Escrituras falam que não é para que nós tenhamos nenhum Deus na frente de Deus. E a pessoa pode fazer com que este jogo se torne um Deus. E aí sim a gente pode falar que isso é um pecado, quando a pessoa não sabe qual é o lugar do jogo na sua vida. Sim, quando você coloca com respeito ao jogo ser neutro, é bem interessante isso. As tecnologias em si, elas não são nem boas nem ruins. Se a gente imaginasse a internet. Por meio da internet, hoje é possível que um médico realize uma cirurgia em outro continente. Ele faz o comando de um robô para fazer uma cirurgia cardíaca, então ele pode salvar uma vida por meio da internet. A mesma internet que serve para propagar, então, vídeos pornográficos, serve para propagar pedofilia, para que pessoas roubem, então acessem dados bancários de outras pessoas, pratiquem crimes, serve para salvar vidas, serve para trazer informação. Hoje, então, a grande parte das religiões no mundo fazem uso da internet como mecanismo de proselitismo, de conversão de pessoas. Então, essa tecnologia, de antemão, ela não é boa nem ruim. O uso que cada um de nós faz da tecnologia é que torna essa tecnologia boa ou ruim. Um grupo de assaltantes de banco que utiliza um carro para fuga não faz daquele carro uma tecnologia ruim. Os carros nos servem no dia a dia para o nosso trânsito, para a nossa locomoção.
o jogo pode ser uma estratégia, muitas vezes, de aproximação intergeracional. A gente imaginar um pai que, por uma questão geracional, é natural que entre gerações muitas vezes não haja um entendimento pleno, você consegue estabelecer um vínculo intergeracional a partir do jogo. Então o pai pega o filho, vão juntos ao parque, capturam, se divertem junto, conseguem ter uma aproximação que pode ser saudável se for usada de uma maneira adequada, se for usada com sabedoria. Então é evidente que assim, o jogo, como qualquer outra coisa em nossas vidas, demanda, antes de mais nada, o uso desse recurso, ou de qualquer outro recurso, com sabedoria, com parcimônia. E essa questão geracional que você colocou é interessante, porque se a gente observar, existem e sempre existiu isso que a gente pode chamar de conflitos de gerações. Tudo aquilo que é novo causa resistência por parte de algumas pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, alguns anos atrás, quando eu era assim mais moleque, você era moleque, né? Apesar de ser mais velho, né? Já vamos deixar isso bem claro, você é mais velho do que eu. Mas não parece, mas sou. Você é meu convidado, então eu vou deixar passar. Então, assim, o que acontece? Há anos atrás, as pessoas, o que eles faziam? Eles saíam para caçar o quê? Passarinhos. E saíam para caçar passarinho não como um Pokémon ali, que é de modo virtual. Não, eles saíam para matar passarinho. E a gente não via a febre que tem hoje, que as pessoas falam, não, isso é do diabo. E eles saíam para matar, para caçar. Mas a gente não coloca isso. Por quê? Na nossa época era legal, porque nós éramos as crianças, os adolescentes da época. Crescemos, temos maturidade, criamos família, etc e tal. Agora, quando a gente vê os nossos sobrinhos, os nossos filhos, seus filhos, por sinal, jogando algo assim, não, isso é do diabo. E, na verdade, o que a gente pode observar aqui é porque não fez parte da nossa geração, não fez parte da nossa época, é uma coisa ruim. E isso não serve só para jogo, isso é para qualquer coisa. Sim, e as tecnologias sempre causaram, em alguns segmentos, né, do mundo cristão, não vamos generalizar também, mas sim, isso aconteceu com o advento do cinema, o cinema nos seus primórdios, então na França, nos primeiros momentos, então não apenas por parte das religiões, mas também pela própria sociedade em si, a sociedade de uma maneira geral via aquilo como algo que poderia causar uma instabilidade social. O mesmo aconteceu com relação à TV, o mesmo aconteceu com relação ao rádio, com relação à internet, como comentei agora. Então, é natural que os conflitos entre gerações, o conflito com relação à tecnologia, com aquilo que é novo, o que é novo normalmente nos incomoda, nos causa estranheza. E, como você bem falou no início da conversa, é importante fazer uso do bom senso. Nós temos um cérebro, nós temos uma mente que é capaz de avaliar cada circunstância, cada coisa em específico. Como coloquei agora há pouco, a internet pode ser benéfica, pode salvar vidas ou pode exterminar vidas. O mesmo pode se dizer com relação à TV, com relação aos automóveis, com relação aos smartphones, aos jogos, inclusive, assim, houveram, de fato, alguns casos isolados de pessoas que, por descontrole no uso do jogo, tiveram acidentes. A pessoa não se dá conta que está com um jogo de realidade aumentada, atravessa a rua observando o smartphone, é evidente que a chance de um acidente acaba sendo razoável, acaba sendo real, né? Então, acidentes acontecem, mas por conta, não do jogo, mas da ausência de um autocontrole dos indivíduos. E de fato, não estamos falando que não existe acidente, que não existe problema, que não existe dificuldades com relação a este jogo. A questão é um sensacionalismo que se faz para querer colocar ele como se fosse o grande culpado, o grande vilão dos problemas sociais que acontecem hoje. E uma coisa que é interessante a gente observar, João, é que assim, tá bom, vamos colocar, então, um exemplo, não vou ter nenhum exemplo aqui na minha mente agora, mas um jovem estava caminhando na rua de Curitiba e ele foi atropelado por causa que estava jogando Pokémon GO, não olhou para os dois lados para atravessar a rua, foi atropelado. Beleza, isso não é legal, isso foi uma tragédia, isso foi ruim, não negamos isso, mas aconteceu. E aí, por causa que um fato aconteceu, aparecem mais 3. Para cada fato hoje que acontece, que é verídico, que acontece, aparecem 3 ou 4 sensacionalistas para dizer, jovem cai do 16º andar do prédio porque estava jogando Pokémon GO. Isso foi só um caso em Curitiba, mas aconteceu um em Sergipe, acontece outro em São Paulo e acontece outro no Rio Grande do Sul, porque aconteceu um. Então é um sensacionalismo baseado em mentira. A grande questão é, eu quero propagar o Evangelho, eu quero falar uma verdade que eu considero bíblica, por meio da mentira, para dizer que Pokémon GO é do diabo.
Então eu vou usar de uma mentira. Eu estou usando das estratégias satânicas, que é uma mentira, ele é o pai da mentira. Eu vou usar de uma estratégia que não é cristã para trazer a verdade do Evangelho. Como que eu posso levar a verdade por meio de uma mentira? Tem que se perceber essa questão também. Nesse sentido, até colocar assim, a Igreja Anglicana na Inglaterra, desde o lançamento do jogo, há poucas semanas, né, o jogo foi lançado pelo mundo, né, aqui no Brasil está há uma semana esse jogo, a Igreja Anglicana tomou como estratégia, como normalmente igrejas, terminais de ônibus, praças, são determinados pelos servidores do jogo como Pokestops, que são aqueles lugares onde os jogadores podem garantir então novos itens para capturas de pokémons dentro do... A estratégia do jogo é capturar os monstrinhos, então os pokémons são monstros de bolso, né, Pocket Monsters, então a estratégia é capturar o máximo de monstros possível. Desculpa, mas monstros de bolso e não demônios de bolso. Também forçar isso... também o entendimento é complicado. Isso, então o objetivo é o quê? Capturar o máximo de monstros para se tornar um mestre Pokémon, aquele que detém um número X de monstrinhos que são treinados para combates em ginásio, etc. O jogo ele é baseado em realidade aumentada, então assim, ele é jogado na cidade em que você vive, nas ruas pelas quais você anda, e normalmente os pontos importantes da cidade são considerados Pokestops, então são lugares onde os jogadores vão obter mais Pokébolas, então são as bolas pelas quais capturam os monstros, poções e outros itens que podem ser obtidos nesses Pokestops. E boa parte dos templos religiosos, né, das diversas denominações, são então Pokestops. E a Igreja Anglicana na Inglaterra tomou como opção garantir o Wi-Fi aberto então para os jogadores e pontos de recarga dentro dos seus templos. Então, para trazer esses jovens para dentro da igreja. Então, como estratégia para atrair os jovens para o espaço da igreja, foi ofertado aos jovens então sim, pontos de recarga para os celulares, porque o jogo acaba consumindo bastante a bateria dos celulares, e o Wi-Fi para que os jovens não precisem utilizar a franquia dos seus celulares, seus smartphones, as franquias das companhias telefônicas de internet. Então, algumas igrejas tomaram como uma estratégia de proselitismo, uma estratégia de trazer jovens e crianças à igreja. E isso é bem interessante porque vai da forma como nós utilizamos a estratégia para atrair essas pessoas. Se nós vemos que o Pokémon GO é uma excelente ferramenta de estratégia para a atração dessas pessoas, por que não usar isso a nosso favor? As escrituras falam que os filhos deste século, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E se a gente for observar, muitas pessoas no comércio, nós temos aqui o Shopping Estação em Curitiba, que ele tem feito isso. Ele coloca os lures para que todas as pessoas possam se aproximar daquele local, porque ali vai atrair muito Pokémon, então muitas pessoas vão ali. E o que eles fazem? Por meio disso, eles fazem as suas vendas nas diversas lojas que tem ali. A igreja poderia utilizar isso também para atrair as pessoas para eles. Porque se o comércio, que é importante para a sociedade, não vamos falar que não, mas o comércio que é importante para a sociedade, mas é importante enquanto realidade terrena, material e temporal. Eles já perceberam que, poxa, a gente vai usar essa estratégia para atrair pessoas. Quanto mais a igreja não deveria usar isso, porque ela se preocupa com uma realidade que é eterna. Agora eles têm uma alternativa que está sendo extremamente eficaz. Vamos utilizar isso. E uma vez dentro da igreja, aí sim, e foi o que eu falei no vídeo que eu gravei, quando disse que Pokémon não é do diabo, o jogo do Pokémon, que o pastor então era a hora de, o pastor, o líder de jovem, ou enfim, toda a comunidade eclesiástica, utilizar aquele momento para estourar uma pipoca, conversar com os jovens, conversar com os adolescentes, fazer um louvor, transformar aquele ambiente num ambiente gostoso, para que quando ele saia dali, o adolescente que foi lá para jogar o Pokémon GO, ele chega lá e fala, poxa, fui bem recebido, fui bem tratado, e agora, de repente, eu até volte neste lugar. Então é um modo de atrair. Isso, nesse sentido que você coloca, até nos Estados Unidos, algumas igrejas já colocam na frente, então na sua fachada, aqui é um Pokestop. Colocam o símbolo, então um círculo com os arcos, com a esfera para se girar, para que os jovens, aqueles jogadores, reconheçam que ali há um Pokestop e um convite para que as pessoas adentrem ao recinto dos templos, das igrejas, para que possam então se socializar. É um jogo que
tem como um dos seus princípios assim, o trabalho em equipe. Então, estabelecer assim, redes de socialização, as pessoas interagem entre si a partir desse jogo. Então, assim, as igrejas, as denominações cristãs saberem fazer bom uso da tecnologia de um jogo para atrair, para efetuar, para realizar seu proselitismo, é algo bastante propício. Assim, o jogo ele pode servir, nesse sentido como você coloca, tanto para afastar os jovens, a juventude das igrejas, das religiões, como para atraí-los então para uma nova realidade, para outras coisas. A Igreja de Cristo em Naples, lá na Flórida, colocou uma placa então na sua fachada dizendo: parabéns, você encontrou um Pokémon. E que tal agora descobrir como é encontrar a Cristo? Então, eles estabelecem então uma estratégia de não se opor ao jogo, mas aproveitar o jogo para trazer almas à igreja, para trazer almas daquela denominação, para poder então ofertar outras coisas para aqueles jovens que não apenas o jogo. O jogo, como qualquer outra instância da nossa vida material, é circunscrita àquilo. Assim, você tem algumas horas, alguns minutos de lazer diários ou semanais, e é esse o objetivo do jogo. Então, assim, cabe então às religiões, cabe às denominações pensarem então estratégias de aproveitar o jogo em favor da fé e não julgar aqueles que jogam e afastá-los da fé. E um último ponto que seria interessante observar é que a cultura, os elementos culturais, eles servem de pontos de contato entre as pessoas. Por exemplo, se o João ele gosta de uma banda de rock, que banda você gosta, João? Olha, Beatles. Beatles. Pergunte se eu gosto de Beatles. Se eu não gostar de Beatles, eu tenho um assunto a menos para falar com ele. Que tipo de comida você gosta, João? Olha, italiana. Massa. Se eu não gostar de massas e comida italiana, tenho outro assunto a menos para conversar com ele. Que lugares você gosta de frequentar finais de semana? Praias. Se eu não gostar de praia, vai ser muito difícil eu ter comunhão com o João, pontos de contatos, pontos em comum. Então, é muito difícil que eu me aproxime do João Paulo para ter uma relação de amizade, uma relação de proximidade e por meio dessa relação de amizade e proximidade, fazer amizade com ele e conseguir influenciá-lo para Cristo. Agora pensa um adolescente, que está todo mundo falando sobre Pokémon GO. E aí, quando perguntam para ele se ele sabe, se ele conhece, ele não conhece. Perguntam para ele de qualquer outro assunto, porque dentro do cristianismo, hoje a gente está falando de Pokémon GO, mas existe um problema que é aquilo que eu trato numa série de vídeos que nós falamos da esfera sagrada. Então, dentro dessa esfera sagrada, faz uma divisão entre a esfera secular e a esfera sagrada. O jovem cristão ele acaba se separando da sociedade secular que o circunda e ele acaba se fechando dentro de si mesmo. Então, um grupo de amigos dele são os cristãos, da sua denominação ainda por cima. O grupo que ele anda são os cristãos. As coisas que eles fazem são coisas especificamente de cristãos e ele acaba não tendo esses pontos de contato. Porque ele tem a roupa gospel, ele tem a música gospel, ele tem os bares gospel, ele tem o jogo gospel. Então, o que acontece? Não se tem pontos de contato, não se tem influência. E é nisso que a igreja peca. A igreja peca porque ela deixa de ser um meio de influência. E dizer que nós influenciamos elas distante delas, isso não existe. Então, pessoal, é isso que nós queríamos falar com relação ao jogo do Pokémon GO e a igreja. E assim, mais uma questão. Você acha que as Olimpíadas é uma atividade, é uma festa pagã? Esses dias me falaram, a Olimpíada é uma festa pagã porque tem todo aquele simbolismo, porque ela nasceu na Grécia, porque tem o fogo que foi dado por Prometeu, um titã dentro da mitologia grega. E eu fiz um vídeo para falar para as pessoas o que eu penso com relação à Olimpíada, paganismo e cristianismo. Então não deixe de assistir porque eu acredito que ficou muito interessante e eu acho que você vai gostar, ok? É isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Até a próxima. Shake it up, baby.